Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou Tamires Formagini, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, baseado em evidências. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um dos pontos mais importantes da prática clínica em TCC, que é como montar um plano de tratamento eficaz, estruturado e alinhado ao modelo cognitivo. Então, se você já atende ou se você já está preparando para isso, provavelmente você já se deparou com aquela dúvida, tá? Ok, eu fiz a avaliação inicial, coletei ali algumas informações, mas e agora, né? O que eu faço com isso tudo? E é aí que vai entrar o plano de tratamento. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, para começar, vale lembrar que um plano de tratamento em TCC, ele não é um roteiro fixo, tá? Mas ele é um guia estruturado que vai ajudar nós, enquanto terapeutas, a manter uma clareza, coerência e foco ao longo do processo terapêutico. É como se fosse um mapa e ele vai sendo ajustado ao longo do caminho, mas ele precisa ter uma direção, precisa ter um direcionamento. Onde eu quero chegar com isso aqui? E um bom plano de tratamento, ele começa, claro, com uma avaliação clínica sólida. Então, antes de pensar em objetivos terapêuticos, você precisa entender o funcionamento do seu paciente. O que ele sente, o que ele pensa, como ele se comporta, quais são os contextos envolvidos ali e, principalmente, quais padrões estão mantendo o sofrimento atual do seu paciente. E essa avaliação ela vai envolver escuta ativa, anamnese, uso de entrevistas semi-estruturadas, né? E, quando necessário, instrumentos complementares, como, por exemplo, escalas de autorrelato. Depois disso, o próximo passo é formulação de caso. E aqui muita gente se perde, né? Mas a verdade é que a formulação, ela não precisa ser complexa no início. Então, se você já consegue identificar a situação problema, os pensamentos automáticos, as emoções associadas e os comportamentos resultantes, você já tem o esqueleto para começar, tá? Então, com base nessa formulação inicial, a gente então define o problema-alvo. E aí esse problema ele precisa ser específico, mensurável e relevante para o seu paciente. Então, não adianta definir algo como melhorar a autoestima. Tá, o que seria melhorar a autoestima? Então, a gente precisa refinar isso, né? O paciente, ele quer conseguir sair de casa sem sentir pânico, né? Ele quer parar de se culpar constantemente quando algo der errado, ele quer conseguir se posicionar no ambiente de trabalho. Então, ele precisa de ter metas claras, bem definidas. E a partir desse problema alvo, né, daquilo que nós vamos trabalhar, o terapeuta e o paciente começam a construir, né, de maneira junta, né, conjunta ali, objetivos terapêuticos. E esse também é um ponto fundamental na TCC. O paciente ele precisa entender e ele precisa concordar com os objetivos. Ele precisa sentir que ele está caminhando para algo que faz sentido para ele, não para mim, terapeuta, mas para ele. Por exemplo, o seu paciente ele sofre com ansiedade social, tá? Então, um objetivo terapêutico pode ser reduzir os comportamentos de evitação em situação de interação social. Se o problema é depressão, o objetivo, por exemplo, pode ser retomar atividades que gerem prazer e sensação de competência. Aqui são 2 exemplos, mas você vai trabalhar o objetivo que faz sentido para o seu paciente específico. E aí, com os objetivos definidos, a gente vai para o próximo passo, que é estruturar os módulos de intervenção. Então, isso significa organizar os temas e as técnicas que você vai começar a trabalhar a partir de agora ao longo das sessões. E aqui a gente tem uma estrutura bem básica, tá? Que você vai adaptando conforme o caso. Primeiro, psicoeducação sobre o modelo cognitivo. Então, sempre você vai começar com a psicoeducação. Seu paciente ele precisa entender como que os pensamentos, emoções, comportamentos e sensações físicas estão conectados. Segundo passo, monitoramento dos pensamentos automáticos. Então, você começa a introduzir o registro de situações ali de pensamento, emoções e comportamentos para ajudar o seu paciente a observar o padrão cognitivo. Terceiro passo, identificação e reestruturação das distorções cognitivas. Então, você vai começar a trabalhar com perguntas socráticas, análise de evidências, testes de realidade.
Passo 4, técnicas comportamentais. Isso aqui vai incluir ativação comportamental, exposição gradual, habilidades sociais, solução de problema, entre outros, aquilo que mais vai fazer sentido para a demanda do seu paciente. E o 5º passo é prevenção de recaída e manutenção. Então, quando os sintomas começam a diminuir, o foco vai mudar para a autonomia do paciente. Então, o paciente ele começa a aprender a identificar sinais de alerta, a revisar o que ele aprendeu e consolidar, né, as estratégias aprendidas. Então, é importante a gente lembrar que isso aqui, eu dei um plano de 5 passos, né? Mas não é engessado, é um guia que eu vou ajustando ao longo das sessões com base no progresso do meu paciente, com base nas dificuldades e nas necessidades do meu paciente específico. Outro ponto essencial é definir métodos de avaliação de progresso. Então, a gente precisa acompanhar ali junto com o meu paciente como ele está evoluindo. E para isso eu posso usar várias escalas ou testes psicológicos, tá? Por exemplo, escalas sintomatológicas, né? Como, por exemplo, o BDI ou o BAI. Relatos semanais de avanço, reavaliação da formulação de caso após algumas sessões. E aí, esses dados, eles são muito importantes para verificar se o plano de tratamento está funcionando ou se precisa fazer algum ajuste conforme a necessidade do seu paciente. Outra dúvida aqui, né? Uma dúvida muito comum que acontece ao longo da sessão, né? Ao longo do tratamento é: quantas sessões são necessárias para aplicar esse plano? E a resposta é: depende. Porque a TCC ela é estruturada, mas ela não é rígida em relação à duração, tá? Então, em alguns casos, o tratamento pode durar 12 a 20 sessões. Em outros casos, né, principalmente se há comorbidades, padrões crônicos, podem durar muito mais. Por exemplo, se há um transtorno da personalidade, né, alguns transtornos eles são mais crônicos, alguns transtornos eles demandam uma intervenção mais intensiva. Então, não tem como a gente falar que vai ser tantas sessões ou tantas. Pode ser que seu paciente tenha uma demanda que vai durar muito menos de 12, mas não tem como a gente falar quantas sessões. O mais importante é que o tratamento ele tenha um foco claro, tá? Um modelo que sustenta as decisões clínicas e que o seu paciente ele participe ativamente ali do processo. Interessante eu falar aqui, gente, que eu estou falando do plano de tratamento, eu não estou falando do plano de avaliação, né? As suas sessões de avaliação, elas são à parte. Por mais que você cobre ali junto, tá tudo bem. A sessão de avaliação, ela não é, por mais que você faça sim uma intervenção, você já começa a intervir desde o seu primeiro contato com o seu paciente, elas não são sessões de intervenção em si. Então, quando a gente fala, você precisa de 5, 10, 12 sessões, alguma coisa do tipo, eu não estou falando da sessão de avaliação. Porque na primeira sessão, eu falo isso porque muitos alunos chegam perto de mim e falam, Tamires, mas eu já atendo fulano há 8 sessões. Ok, mas quantas sessões você gastou para fazer a avaliação dele? Eu fiz com uma. Tá, mas com uma sessão, você pegou todas as informações básicas do seu paciente? Se você pegou, legal, então você está trabalhando com ele há 7 sessões, não 8. Mas geralmente você gasta pelo menos 2 sessões para buscar as informações básicas ali sobre a demanda do seu paciente, tá? Então, só falando, se você gastou uma sessão e fez tudo com uma, legal, não é impossível, tá? Mas geralmente não é o comum. Então, o importante aqui é que tenha um foco claro, né? Um modelo aqui que vai sustentar todas as decisões clínicas que você tomou ali. Inclusive, gente, a própria estrutura da TCC, ela vai te ajudar a manter um plano de tratamento em prática. Qual que é a estrutura? Revisão de tarefa de casa, né, do plano de ação, definição da agenda, discussão do conteúdo, planejamento da próxima tarefa, encerramento e feedback. Então, essa estrutura, ela vai garantir que você avance com o plano de tratamento, mas que também responda às demandas do seu paciente com flexibilidade. Então, assim, por mais que eu tenha uma estrutura, o meu trabalho com o meu paciente é algo flexível, ele não é rígido.
E agora eu quero compartilhar com vocês algumas dicas clínicas, né, para que seu plano de tratamento ele seja mais eficaz. Então, primeiro, evite sobrecarga de intervenções. Então, introduza uma técnica por vez, né, verifique se o seu paciente compreendeu aquilo ali, se ele conseguiu aplicar qual foi a resposta. Então, não aplique uma técnica e logo em seguida aplique outra sem você parar e observar o resultado daquela primeira técnica. Porque às vezes você fica tão ansioso que você quer aplicar um monte de técnicas e nem comparou se aquela primeira técnica realmente teve resultado ou não. A segunda dica aqui, revise os objetivos com frequência, tá? Por quê? Nosso paciente ele pode mudar o foco ao longo dos processos e isso é normal, isso está tudo bem, não é ruim para o processo, tá? Mas o plano ele deve acompanhar essa mudança. Mudança, gente, é interessante, é claro que a gente vai avaliar o nível dessas mudanças do foco do seu paciente, mas é esperado que ele modifique os objetivos ao longo do tratamento, porque alguns objetivos talvez à medida que ele vai evoluindo não faça mais sentido para ele. Outra dica, né? Use o plano como uma ferramenta de motivação. Então, quando o seu paciente ele percebe que ele está avançando, mesmo que pouco, ele começa a se engajar mais, né? Outra dica, documente de forma clara, tá? Então, o plano de tratamento, gente, ele precisa ser registrado. Falo muito isso com os meus alunos que toda a nossa intervenção na terapia, em psicoterapia, isso não vale somente para mim que sou psicóloga, tá? Isso para terapeutas no geral. Todo o nosso processo terapêutico, ele precisa ser documentado, tá? Isso é uma questão exigida por lei, tá? Então, plano de tratamento bem registrado no prontuário, ele vai te ajudar a acompanhar o caso com mais segurança e também é essencial em contextos institucionais. Então, não somente no seu consultório, mas se você... porque às vezes você fala assim, eu vou atender esse paciente, mas eu não trabalho com emissão de documentos. A gente não tem muita essa escolha. Se você atende um paciente e o seu paciente, ele necessita de um relatório, ele necessita de qualquer tipo de documentação, você tem que emitir, né? Não tem como eu negar, eu não emito. Não, você emite. Você tem que emitir porque você acompanha, você presta um serviço legal para o seu paciente. Então, mais do que a sua obrigação, aqui eu não estou falando que é um favor que nós fazemos para o nosso paciente, é a nossa obrigação enquanto profissionais, tá? E a quinta dica que eu vou dar aqui é: não tenha medo de ajustar, tá? Se algo não estiver funcionando, pare, reavalie ali e reformule, tá? Fazer um ajuste, gente, modificar o caminho, modificar um plano de intervenção, um plano de tratamento, isso não é sinal de erro, mas é sinal de cuidado clínico. É você parar, observar e falar, olha, isso não está funcionando, então o que eu vou fazer? Vou fazer algo diferente, né? Erro é você perceber que aquilo não está funcionando e insistir naquele erro. Então modifique, tá tudo bem, vai ficar tudo bem se você realmente reconhecer ali e começar a fazer diferente, tá? E por fim, lembre-se que o plano de tratamento, ele é a espinha dorsal da TCC, né? É ele que garante que a sua atuação, ela seja embasada, né? Que o seu paciente, ele tenha clareza do caminho e que você saiba o que você está fazendo em cada sessão, com estratégia e ética, tá? Se você ainda se sente inseguro, né, para estruturar os atendimentos ou não sabe exatamente por onde começar na abordagem cognitivo-comportamental, eu quero te convidar para conhecer o meu curso Aprendendo a TCC Passo a Passo. É um curso básico de TCC. Ele é criado especialmente para psicólogos e estudantes de psicologia que querem dominar os fundamentos da TCC e aplicá-los com mais segurança na clínica. Você vai encontrar nele aulas gravadas, PDFs para usar no atendimento e uma carga horária de 30 horas com certificado e acesso liberado por 2 anos, tá? O conteúdo vai desde o módulo cognitivo até o manejo de técnicas básicas ali, estruturação das sessões, tarefa de casa, né, o plano de ação e o raciocínio clínico. O link está aqui na descrição, caso você queira conhecer mais. E se essa aula te ajudou, né, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu vou estar postando aqui um conteúdo, uma aula diferente, tá? Obrigada por assistir até aqui e até a próxima aula.